Bom dia a todos. Dando início à audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2025, referente à apreciação dos relatórios da execução orçamentária da saúde, conforme Lei Complementar Federal número 141, artigo 36, parágrafo 5º, referente às receitas de impostos e transferências, foram recebidas até o acumulado ao fim do segundo quadrimestre o valor de R$ 230.888.000. A aplicação obrigatória é de 15% sobre essa base de cálculo. Então, referente ao segundo quadrimestre, a aplicação obrigatória se trata de R$ 34.633.000. Também tivemos recebidos recursos, aplicação 100% fonte 1, como, por exemplo, taxa de fiscalização da vigilância sanitária, transferência dos convênios do SAMU, que totalizaram até o fim do segundo quadrimestre R$ 2.078.000. Também foram recebidas transferências do recurso estadual, fonte 2. Entre as receitas de glicemia, dose certa e as demais, totalizaram ao final do segundo quadrimestre, R$ 2.825.000. Também foram recebidas transferências do Sistema Único de Saúde do Governo Federal, fonte 5, que totalizaram, através dos seus grupos, R$ 41.963.000. Então, esses recursos vinculados, fonte 1, 100%, fonte 2, transferência estadual, fonte 5, transferência federal, totalizaram, mais a aplicação obrigatória, R$ 81.500.000 até o fim de agosto. Em contrapartida, foram aplicadas nas diversas despesas na área da saúde um total de R$ 93.364.000. Essas despesas aqui comparadas por fonte de recurso e por estágio da despesa. Nós temos então o primeiro estágio da despesa, que é o empenhado, que é quando há uma reserva, uma perspectiva de despesa. O liquidado, quando isso já efetivamente ocorreu, o material foi entregue, o serviço foi prestado. E o pago, quando há em si a transferência de pagamento. No liquidado, que é sempre o que a gente utiliza como executado, foram aplicados, referente à fonte 1, recurso próprio do governo municipal, R$ 62.325.000. Fonte 2, recursos estaduais, R$ 3.998.000. E foram aplicados, fonte de recurso 5, governo federal, R$ 27.040.000, totalizando os mesmos R$ 93.364.000 até o fim do segundo quadrimestre. Isso representa um percentual de 26,21%. Lembrando que a aplicação obrigatória constitucional era de 15%, ou seja, até o fim do segundo quadrimestre foi aplicado um percentual a maior de
11,21%, representando R$ 25.844.470,18, já aplicados a maior do percentual obrigatório até o fim do segundo quadrimestre. Referente às receitas e despesas da área da Secretaria Municipal da Fazenda, essas são as nossas considerações. Ficamos à disposição e a Secretaria da Saúde segue com os números da pasta. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os vereadores presentes que estão participando aqui da nossa audiência pública, o Marco Reis, Breno, Débora Romani e o Vilmar. Cumprimentar também ao secretário Deusdete, toda a equipe, né, da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, que estão presentes nessa audiência. Então, nós vamos fazer a apresentação São informações assistenciais desse segundo quadrimestre de 2025. Na atenção primária, foram realizadas consultas médicas. Médico de família, 63.557 consultas. Médico clínico, 2.999. Ginecologia e obstetrícia, 1.242. Pediatra, 1.035. Urgência na atenção básica e atenção especializada, 4.785. Totalizando, na atenção primária, 73.618 consultas nesse primeiro quadrimestre. Na atenção primária ainda, procedimentos de nível superior, exceto médico, né, são os atendimentos de profissionais de nível superior. Enfermagem, 19.491, fisioterapeuta, 5.675, assistente social, 1.975, outros profissionais, 5.942, totalizando 33.083 procedimentos. Na atenção primária ainda, procedimentos realizados. Então, nesse quadrimestre foram realizados 908.875 procedimentos. Consultas na urgência e emergência, na UPA, pronto atendimento. Médico clínico, 38.834, assistente social, 239. No atendimento, no pronto atendimento da Zona Norte, o Poço Bom, foram realizadas 33.135 consultas e o serviço social, 724. Total de ouvidorias, nesse quadrimestre, 257. O Dengário encerrou suas atividades no 30/6, foram realizadas nesse período 3.578 consultas. No CAPS-AD, CAPS Álcool e Droga, o Centro de Atenção Psicossocial, consulta de médico psiquiatra 490, psicólogo clínico 286, assistente social 206, enfermeiro 245. Procedimentos do CAPS-AD 3.960. Ambulatório de saúde mental, a consulta de médico psiquiatra 2.386, psicólogo clínico 1.397, assistente social 104, enfermeiro 155. CAPS infantil, consulta de médico psiquiatra 530, psicólogo clínico 210, fisioterapeuta geral 54, médico neurologista 33, enfermeiro 60. CAPS I, procedimentos, 1.751 procedimentos. CAPS 2, consulta de médico psiquiatra 338, psicólogo clínico 106, terapeuta ocupacional 198, assistente social 67, enfermeiro 126. Procedimentos do CAPS 2,
595 e trabalhos em grupo, 14. Na policlínica, consultas de dermatologia. Foram ofertadas 330 consultas, compareceram 218 pessoas, ausentes 112, um absenteísmo de 34%. Ortopedia, na policlínica também. Foram ofertadas e agendadas 592 consultas, compareceram 445 pessoas, ausentes 147, um absenteísmo de 25%. Urologista, ofertado e agendado 757, compareceram 600, faltaram 157, um absenteísmo de 21%. O Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, foram agendados 4.800 atendimentos, compareceram 3.389, faltaram 1.411, um absenteísmo de 29%. Procedimentos realizados no Centro de Especialidade Odontológica: endodontia 3.351, periodontia 692, próteses dentárias 372, cirurgias 1.234 e o atendimento PCD 802. No Laboratório Municipal, foram realizados 119.396 exames. Nas farmácias foram atendidas 286.168 receitas, foram distribuídos 16.698.144 medicamentos, um valor financeiro de R$ 3.905.404,55 nesse quadrimestre. Consultas na referência do Estado AME Votuporanga. Foram ofertadas 2.779 consultas, nós agendamos 3.593, compareceram 3.073 pessoas, ausentes 520, um absenteísmo de 14%. Exames no AME, ofertados 2.802, agendamos 3.017, compareceram 2.501, faltaram 516 pessoas, um absenteísmo de 17%. Consultas no AME de São José do Rio Preto para as especialidades de urologia, ginecologia, cirurgia e avaliação para laqueadura. Foram ofertadas 6 atendimentos, agendamos 27, compareceram 19, faltaram 8, um absenteísmo de 30%. Santa Casa de Votuporanga. Para as consultas de oftalmologia, que é a referência do município, foram ofertadas 2.823 consultas, agendadas 2.865, compareceram 2.303, faltaram 562, um absenteísmo de 20%. Cirurgias de catarata, agendado no prestador Pizarro. Foram ofertadas 738, agendadas 738, compareceram 641, faltaram 97%, um absenteísmo de 13%. Santa Casa de Votuporanga, cirurgias eletivas de ginecologia, ofertadas 22, agendadas 22, compareceram 11, ausente 11, um absenteísmo de 50%. Santa Casa de Votuporanga, exames de densitometria óssea, mamografia de rastreio, raio-x e outros. Ofertados 1.006 exames, agendamos 1.068, compareceram 843, ausentes 225, um absenteísmo de 21%. No Hospital de Base, para as diversas especialidades que recebemos cota para agendamento. Foram ofertados 188 consultas, agendamos a 180, compareceram 147, faltaram 33, um absenteísmo de 18%. O Hospital São Domingos de Andeara, referência também, para algumas especialidades. Nós ofertamos 46, foi-nos ofertado 46 consultas, nós agendamos 47, compareceram 30 pessoas, ausentes 17, um absenteísmo de 36%. Exames no Hospital de Andeara, ofertados 77, agendamentos 81,
Compareceram 64, faltaram 17 pessoas, absenteísmo de 21%. A Santa Casa de Cardoso, que é uma das nossas referências hoje de oftalmologia. Foram ofertadas 586, agendamos as 586, compareceram 322 pessoas, faltaram 264, um absenteísmo de 45%. Exames na unidade de exames do Pouso Bom, ultrassom obstétrico, ofertado 834, agendados todos, compareceram 662, ausentes 172, um absenteísmo de 21%. Raio-X no Pouso Bom, 1.063 agendamentos, compareceram 800, ausentes 263, um absenteísmo de 25%. Fisioterapia no Pouso Bom, ofertado 7.243, agendamos todos, compareceram 5.630, ausentes 1.613, um percentual de 22%. Transporte sanitário. Foram feito deslocamento de paciente, por transporte terrestre, seja o fornecimento de passagem, 158, fornecimento de passagem para acompanhante, 6, pacientes que utilizaram o recurso do TFD, é o auxílio para a viagem, 162 pessoas. Pacientes transportados pelo ônibus terceirizado, 5.033, transportados pela frota municipal, para as referências, fora do município, 2.718, e dentro do município, com a frota municipal, foram transportadas 12.159 pessoas. Vacinação, cobertura vacinal em crianças menores de 4 anos, a rotina, todas as vacinas da rotina, 79%. Ainda na vigilância epidemiológica, casos notificados para Covid, 693, positivos 10, tivemos um óbito. Vigilância epidemiológica, notificados para dengue, 1.737, positivos 744, não tiveram óbitos esse quadrimestre. Vigilância epidemiológica ainda, notificações dos agravos, de animais peçonhentos, 159, atendimento antirrábico, 157, conjuntivite, 543, diarreia, 2.533, hepatites virais, 14, leishmaniose, 1, sífilis, 47, violência sexual doméstica e outras violências, 135. Os programas que nós alimentamos nesses temas de nascidos vivos, de acidentes de trabalho, de mortalidade, de óbitos em mulheres de idade fértil e mortalidade infantil. Vigilância sanitária. Foram realizados 38 cadastros, renovados 238, licenças deferidas 117, foram 38 denúncias atendidas através da ouvidoria, visitas programadas para licenciamento 421. Vigilância sanitária no programa de coleta de água, de água, foram feitas 72 coletas, inspeções para cloro 72, acidente de trabalho 66, laudo técnico protocolado, para avaliação 8. Vigilância ambiental, ponto estratégico visitados 485, imóvel especial 452, nebulização 15.076, a nebulização veicular 3.494, visitas a imóveis 17.375, as demais notificações 3.593, controle de criadouros 171.018. Índice de densidade larvária, o último índice de Breton em maio 2.2, julho 2.0. Serviços realizados na vacinação de animais 397, entradas de animais 201, saídas 178, diagnóstico e material enviado para diagnóstico de raiva 22, foram realizadas 536 notificações. Foram coletadas amostras em cães para leishmaniose 1.320, 78 casos positivos. Esses são os números assistenciais da Secretaria de Saúde e estamos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários.
bom dia. Precisava entender como funciona a questão de consultas para fora de Votuporanga. Nós sabemos que temos uma cota aqui, e as outras cidades também têm cota. Quando preenche aqui, passa para a cidade vizinha. Mas eu tenho o caso de pessoas que vão passar por cirurgia em José Bonifácio, e num sábado. Essa pessoa ela já está indo procurar assistência porque ela não tem condições financeiras para fazer a cirurgia aqui. Ela também não tem condições de ir até lá fazer essa cirurgia e depois o transporte dela para ir e depois para voltar. De sábado, a ambulância trabalha? Sim, a ambulância trabalha. O agendamento, esses agendamentos, eles acontecem nos prestadores em que o Estado contratualiza. Esses serviços são contratados pela Secretaria de Estado. A média e alta complexidade está a nível estadual e federal. Então, o governo compra o serviço no prestador que ele credencia e oferece, vagas, atendimentos para ele. Então, por isso que sai da nossa região. Nós estamos num processo de ampliação de especialidades. Então, o governo federal lançou o programa, agora tem especialistas. O governo do estado também tem um programa próprio dele, também de mais acesso a especialistas. Então, aonde o prestador vende serviço para o estado, ele fornece vaga para os municípios. E aí a gente acaba levando o paciente para todos os lugares. Então, por isso nós temos Cardoso, a gente não tinha oftalmologia em Cardoso, e depois de longos debates em relação à nossa demanda reprimida de oftalmologia, da catarata, a gente conseguiu, num trabalho com o governo, ele ampliou vagas em Cardoso e ofertou para Votuporanga. Assim acontece com Inhandeara, acontece com José Bonifácio, acontece em outros municípios que vendem serviço para o governo. Certo. Mas eu não consigo entender precisaria se ter mais consultas em Votuporanga para que você veja essa despesa que tem. Esse transporte não poderia ser evitado se a gente conseguisse mais consultas para Votuporanga? Não seria uma economia? É que essa consulta, esse serviço ele não é contratado pelo município. Então, esse serviço é contratado pelo Estado. E aí ele vai pela capacidade do prestador. Então, assim, por que ele não compra mais aqui? Eu não participo da negociação do Estado, mas entendo que a capacidade daquele prestador chegou no limite. Então, ele não tem condições de ofertar mais do que ele possa atender. Por isso, acaba se abrindo para outros prestadores em outros serviços. Até para que esses equipamentos não fiquem ociosos, venham acabar fechando. Então, antes de fechar o equipamento, o governo compra para poder também fazer aquele serviço funcionar. Outra questão também a pessoa marcou uma consulta, ficou marcado para a questão assim, de 2 meses pela frente, e aí veio uma mensagem que ela faltou a consulta porque eles anteciparam, mas a pessoa não recebeu a notificação que foi antecipada a consulta. Aí então pediram para que ela fosse daí 3 dias para que então realizasse a consulta. Ela foi. A gente precisa entender como que as coisas, como realmente acontece. Uma dúvida que eu tenho. Qual foi a consulta que ficou marcado para ela como ausente? Qual foi marcado como ela foi presencialmente quando ela participou dessa consulta? E se a consulta que era para 2 meses foi desmarcada? Será que não ficou marcado como 3 consultas para essa mesma pessoa? Débora, assim, não consigo
eu entendo que isso é um caso pontual, precisaria entender o que aconteceu. Anteciparam a consulta dela? Anteciparam, mas Então, assim, ela não recebeu notificação. Se antecipou, foi o próprio serviço. A gente agenda, nós recebemos as cotas para aquele mês. Então, a gente, no começo de setembro, nós já agendamos toda a cota de outubro. Então, assim, se foi agendado para ela, e aí o serviço fez contato com o paciente, adiantando a consulta dela, isso não passou por nós, foi o próprio prestador que adiantou essa consulta. E aí cabe a ele fazer esse comunicado, ele teria que ter comunicado a ela. Se ele está adiantando, eu estou entendendo que ele tira aquela consulta daí 2 meses e traz ela para o dia atual. E se eles não comunicaram, aí é uma situação da gente até fazer uma pontuação para o próprio serviço. Foi no AME essa situação? Não, uma UBS. Uma UBS? Agora, é essa questão que eu falo, poxa vida, será que tem tantas pessoas mesmo assim que deixam de ir nas consultas? Não é possível uma pessoa que está precisando, né? A gente fica na... Então, inclusive, Débora, esses números, quem nos enviam é o próprio serviço, o AME, Santa Casa, HB. Então, nós recebemos todo começo de mês, um relatório desses serviços, mostrando para a gente os pacientes que faltaram. Então, esse número não somos nem nós, é o próprio prestador que deixou, por exemplo, de prestar aquele serviço, que ficou ocioso, manda para que a gente tenha conhecimento e tome providências. As providências são sempre aquelas, né? O comunicado da unidade, a unidade liga para o paciente, envia-se a mensagem, né, anterior a ele, pedindo que com 2 dias, se ele não for comparecer, para que ele diga e a gente consiga transferir essa consulta para outra pessoa. Então, tem feito campanhas, né, nas mídias, nas unidades tem um painel para que todas as pessoas vejam naquela unidade o número de consultas que foram agendadas por aquela unidade, o número de pessoas que faltaram. E tem as respostas, né, quando é feita uma pesquisa, o porquê você faltou, são as mais diversas, mas a maioria eu esqueci. Certo. Outra coisa, eu não estou acompanhando, não sei se houve uma solução ou não desse caso, mas a questão do médico, depois da meia-noite no mini hospital. Estava com um médico só, foi retirado. Voltou esse outro médico? Não, ele não voltou. Ele foi, esse médico foi colocado no período nós estávamos numa epidemia de dengue, para auxiliar os profissionais que lá estavam. E aí, quando a gente saiu do período de dengue, então foi retirado, voltou-se ao que era antes, ao que a gente sempre teve. Mas você acha que um médico só é suficiente para depois da meia-noite? Depois da meia-noite, a gente sempre conseguiu fazer o atendimento. Se há um caso de emergência ali, você acha que ele tem condições de dar assistência para essa emergência e para os outros pacientes que possam surgir ali? Tem condições porque o próprio movimento depois desse horário, ele diminui. Já não é o mesmo movimento, o mesmo fluxo que é de manhã, quando começa o período da tarde, né, das 6 horas em diante, até as 10, 11 horas da noite, que é o maior volume, que é o maior fluxo de pacientes. Oi. Bom dia. Bom dia. Por coincidência, a senhora secretária, nós temos feito aqui um trabalho, principalmente vereadores que entendem que o governo é um governo bom, que entende que eu já participei do governo, a gente sabe das dificuldades, sabe de todas as situações. Porém, aqui para nós caem muitas reclamações. E por coincidência, hoje às 8h49, eu não pude atender uma ligação. E agora a pessoa me retornou até meio um pouquinho brava, às 9h55. Essa pessoa
eu já sabia de um problema da esposa dele, e a gente tem tentado resolver esse problema lá na ambulância, que a mulher, ela é pesada, pesa bem seus 120 quilos, e com um problema de uma ferida por conta de diabetes, ela tem uma ferida no pé, e ela tem feito um tratamento no HB, e esse tratamento no HB, ela tem sido conduzida num ônibus, onde ela tem que, esse ônibus para a uma certa distância do local onde ela é atendida, onde ela vai passar por atendimento médico. Eu estou completando uma ligação aqui porque eu vou colocar ele numa fala aqui junto com a senhora, nós vamos ouvir junto a reclamação dele. Senhor Onésio, o senhor, eu vou colocar o senhor numa ligação, aliás, vou tentar pôr o senhor aqui no microfone, o senhor vai falar o que é que está acontecendo. Eu estou fazendo aqui, a princípio, uma explanação do problema que a dona Maria estava enfrentando com a ambulância. A ambulância que, segundo, vou repetir, se tiver errado, o senhor me corrige, por favor. O senhor me relatou por várias vezes e eu intermediei, inclusive levei até um funcionário da ambulância na tua casa. Certo. E aí ficou acordado que a dona Maria teria uma ambulância que colocaria ela na porta do atendimento, porque ela não podia andar. Certo. Tá dando certo isso aí? Ô Moreno, mas aí, ó, deixa eu te falar então, nós vamos continuar por aí já. Então, naquele dia que você disse em dois aqui, ele levou nós. Se ela quis vir lá do ambulatório, ela teve que vir, embora que o cara da ambulância não pôde trazer nós aqui, ficou esperando, mas para levar até lá no coisa, sabe? E foi uma dificuldade desgramada para ela pisar no chão e subir no ônibus. O dia que você já falou isso aí, Moreno. Agora você imaginou. E aí depois disso daí, é um pesadelo ali. Um pesadelo. Você vai lá, ele te leva lá depois e fala, não, ó, o ônibus está indo aí, o ônibus não está dentro, não tá certo? Então, está ficando difícil demais. Você leva nós lá e não traz de volta. Só teve um dia ou dois que nós agradecemos. Ó, tudo bem, agora já, a gente critica, mas a gente também tem que falar o certo, agradecer. Certo? Então, mas as outras vezes tipo, eles levam e abandonam. E deixa lá e vem, se você quiser vir, assim, 5 horas da tarde. Certo? Tá. Moreno. O senhor me ligou hoje por quê? O que aconteceu? Ué, é questão dos remédios. Você lembra que eu conversei lá no... Sei, o senhor reclamou que não estava tendo remédio. O remédio, esse Diosmina já desapareceu faz tempo. Então eu estou comprando para nós dois. Agora é o seguinte... Quanto o senhor está pagando o Diosmina? Rapaz, eu comprei... Isso depende da farmácia, Morena. Tá bom. Continua aí, por favor, só para mim dar andamento aqui. Isso, então, aí você paga 70... Não, eu paguei 86. No Diosmina. Então aí, o que acontece? Eu falei pra você que eu peguei levotiroxina, eu pego 125. Eu peguei o de 100, faltou 25. Hoje, de novo, eu fui pegar, não tem o de 100 e não tem o nem de 25. E a vitamina já faz uns 3 meses também que não tem. Aí ela mandou, engraçado que ela mandou ir lá no Carobeiro. Carobeiro eu tenho. Ó, mano, cheguei só como é que a coisa tá ficando preta. Aí eu chego no Carobeiro, a menina falou lá pra mim assim, Nélio, agora eles vão mandar remédio para 3 postinhos só. Cada um tem que deslocar até onde tiver. Inclusive no Secap 2 tem remédio que você veio buscar aqui. Eu falei, misericórdia, sai agora e não tem? Não tem. A não ser que elas não quis lançar no computador, porque não sei qual motivo. Mas lá tem o remédio que está coçando aqui, que lá tem esse remédio. Então eu peguei o de 100 lá, ficou faltando de 25 de novo. Esse 25 eu tenho que comprar, certo? Agora a vitamina já falou não sei quanto tempo que não tem mais. Não tem. Então é que eu falei pra você, se você sair cada portinho, cara, você vai levantar teu astral lá em cima, porque é horrível o que está acontecendo. Todo mês um ou outro não tem esse remédio nem a pau. Seu Onésio. Vai por mim. Ó. Eu aqui, se eu quiser conversar com a pessoa, eu converso com ela também.
Ó, eu vou te cortar agora, eu volto a te ligar depois para mim entender. Que nós estamos no meio de uma audiência e o senhor falou agora diretamente para a secretária da Saúde, tá? Que Então, é que assim, todas as vezes que o senhor me pediu, eu tentei intermediar da melhor forma possível. Isso que seja possível, cara. Eu sei, te agradeço muito. Então tá bom, muito obrigado. Desculpa de eu não ter te atendido, depois eu te retorno para entender melhor, tá bom? É desse tipo de pessoa que eu sei, é que nós precisamos aí desse ramo, sabe? É Tá. desse tipo aí. Muito obrigado, tá? Obrigado, pode seguir. Um abraço, tchau. Então, secretária, a nossa situação aqui tem sido muito delicada. Nós temos passado por momentos muito difíceis, porque a gente fica no meio de um fogo cruzado. Nós recebemos desse jeito aqui, se eu ficar aqui, eu atendo 20 por dia, 20, eu, fora os outros que tiverem aí também. Então, é assim, e a área da saúde é a que mais tem reclamações. Eu sei que é diversos os problemas. Então, o nosso questionamento é para que, hoje eu até questionei, não sei se a senhora ouviu, o secretário Deusdedit, a respeito de que se tem uma verba, por que deixar isso acontecer? Por que nós temos que passar por esse... Na verdade, é a nossa população que está precisando, nós nos colocamos e nos propusemos a ajudar, e a gente está vendo pessoas, eu gostaria de ter a foto dele para te mostrar aqui agora. A senhora vê que lamentável que é uma pessoa daquelas condições ter que descer a 3 quarteirões do lado do HB, porque não se coloca uma ambulância para levar ela. E eu peguei o Tiago, levei o Tiago lá. O Tiago viu, ele presenciou. Agora, O Tiago sabe qual é esse caso. no primeiro mês deu certo. No segundo, porque não tem pneu, porque não está quebrado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas, gente, espera lá, e aí? Como é que a gente fica? Então, eu acabei misturando situações, mas é da mesma família. É falta de remédio, se tem o de 25, não tem o de 50, se tem o de 50, tem o de 25, aí você vai em um lugar, você tem que ir para o outro, aí do outro é o de 100 que tem, o outro acabou. Por que isso está acontecendo? Não tem jeito de evitar esse problema para a nossa população, porque está muito desgastante, muito chato para nós, que não conseguimos resolver o problema, e as reclamações que não param de nos chegar. Posso só complementar a fala do vereador? Eu tenho um outro caso de um paciente que sofreu um acidente, tinha que ir até São José do Rio Preto, quebrou as 2 clavículas, né? E ele precisava ir numa ambulância. Ele foi isso já faz mais de 15 dias, ele foi no micro-ônibus, ele está internado até hoje. Quem é que faz essa classificação? Quem é que vê se o paciente pode ir no micro-ônibus ou se ele se ele precisa ir numa ambulância? Isso precisaria ser feito, porque o rapaz foi sofrendo, socando, chacoalhando ele todo. Eu vou responder aqui, Débora, depois eu caso para você. Bom, Moreno, em relação aos medicamentos, como você colocou, então, assim, a gente tem a nossa programação, né? Nós temos aí o nosso consumo, nós temos a noção, né, do estoque mínimo que nós precisamos ter. É feito toda uma programação para que a gente comece, né, no início do ano, quando abre o processo licitatório, a gente já tem as nossas atas programando para que ela aconteça até que seja entregue a última compra, né, e a gente tenha licitado dentro daquele ano os nossos medicamentos. Acontece que existe um processo licitatório. Então, no processo, muitas coisas vão acontecendo. Então, por isso, a gente sempre procura manter um estoque que nos possibilite manter 2, 3 meses, pensando nas intercorrências. O que acontece é que tem anos que nós temos intercorrências que saem da normalidade. Então, a gente teve este ano muitas farmacêuticas, muitas indústrias farmacêuticas, e por conta de matéria-prima, demoraram para participar da licitação. Nós tivemos licitação que dá deserto, que as pessoas não vêm. Nós temos
as interposições também nessas licitações. E nós temos nesse processo todo, então são vários os fatores. Nós solicitamos, né? A Secretaria de Saúde faz sua programação e a sua solicitação. E nós dependemos também de outros setores e dependemos do mercado para nos atender. Então, de tudo que nós temos faltando, nós temos aqui programado, né? Algumas que as empresas falam que a gente monitora isso diariamente. Muitas coisas já foram faturadas, estão no transporte, né? Na logística do transporte. Outras coisas tem medicamentos, por exemplo, em laboratório que ele tem dificuldade de aquisição. Ele não vai entregar porque ele não tem para fornecer. Então, e não tem outro. Então, tem situações que a gente não consegue, sai da nossa gestão. E entendemos que isso causa um impacto muito grande nas pessoas. Mas estou querendo dizer que não é por falta de programação. Existe todo no caminhar das coisas, existe o que vão acontecendo, as intercorrências que vão acontecendo nesse meio do caminho. Eu sei que existe o consórcio e, enquanto não estiver todos precisando, vocês não fazem a licitação. Isso que me foi passado. Não, Débora, o consórcio teve a sua primeira licitação de medicamentos agora. Então, isso que nós vamos fazer daqui, aquisição pelo consórcio nessa próxima ata. Nós estamos falando de coisas que já aconteceram. Tá? Então, o consórcio já fez a sua licitação de medicamento, já existe a ata. Alguns itens nós já estamos pedindo através dessa ata, encerrando a nossa também, o que nós temos aberto, para depois seguir somente com o consórcio. Anete, desculpa, secretária. A respeito da diosmina, eu ouvi a sua fala numa ocasião atrás, onde você me disse que, por relatos ou por opinião farmacêutica, diz que ela não era eficaz. Foi isso? Isso, ela não tem comprovação científica. Comprovação, essa é a palavra, desculpa. Por que os médicos continuam receitando? Ato médico, né? O nosso médico da rede não mais. Tá. Mas é só o de Votuporanga, porque em Valentim, a nossa população de Votuporanga está buscando diosmina lá em Valentim Gentil. Está buscando em Américo, Cosmorama, mas é Votuporanga que entende que isso não pode. Sim. Aí eu tive o capricho de ligar em Birigui, onde eu tenho lá um parente, em Araçatuba, que eu tenho um médico primo, e a diosmina está funcionando. É só Votuporanga que não funciona? Olha, Moreno, a gente tem um documento técnico da próprio Ministério da Saúde que fala sobre o uso da diosmina e o uso indiscriminado dela com os seus efeitos colaterais. Então, eu tenho esse documento e eu posso apresentar a vocês sempre que vocês me pedirem. Acho que a Débora me pediu, alguém pediu agora recentemente. Tá? Com relação a esses remédios que você disse que está faltando por conta da licitação, não tem como fazer um adendo nesses editais e colocar e comprar o que está faltando? Todos eles que estão faltando, eles já foram, as atas já terminaram, muitos deles estão no transporte e os outros já terminaram o processo. Eu, inclusive, fiz um pedido para que, principalmente os remédios que são de uso contínuo, se não tem como fornecer no município, que o paciente possa estar buscando numa farmácia particular e sendo beneficiado pela prefeitura. Ele não pode ficar sem um medicamento. Isso não, é ilegal, Débora. Esse é um tipo de pagamento que a gente chama de despesa que nós não podemos ter. O ilegal é a pessoa ficar sem o medicamento de uso contínuo. Dessa forma, não tem como, Débora. Dessa forma, comprando em drogarias, não tem como o município pagar. Mas então temos que encontrar um meio para que não falte esses medicamentos, principalmente de uso contínuo. Sim. Com relação ao absenteísmo, nós não temos lá hoje mais funcionando o Rob 8, né? Rob 8 foi contratado para fazer a comunicação.
Sim, ele continua Temos. mandando mensagem. E fora o Hobby 8, tem algum outro meio de comunicação para avisar a pessoa ou não? As unidades ligam para os pacientes. Tá. Agora, muito me estranha uma pessoa com 3 minutos de atraso, acho que vocês têm uma tolerância de 15 minutos de atraso, e a pessoa demorou 18. E ter um paciente lá dentro do posto de saúde e falar que já entrou um outro no consultório e que ela estava dispensada porque ela tinha perdido. Isso aconteceu, tenho aqui nome da pessoa e tudo, e lá no posto da São João, tá? Só um comentário. Você pode colocar o vídeo aí, Tiago, por favor? Isso saiu ontem nas redes, talvez vocês já tenham visto. É uma coisa que a gente, o vereador Renato Abdala, ele colocou até no grupo dos vereadores. Eu mandei para a administração. Por favor. Aí, senhores vereadores, Júlio Poranga, aqui no consultório da São João, no Hospital da São João, tem 3 telefones que você pode marcar aqui. E nos 3 nenhum atende. E na frente, o prefeito enviar menos verbas, Também da sua pasta. Então eu quero, para poder ler, né, nós notificamos a OS, gestora local, né? E eles nos responderam: boa tarde. Devido ao problema nas linhas telefônicas da Unidade de Saúde São João, realizei testes utilizando os telefones fixos e celulares disponíveis. Constatei que apenas a linha 3421-2945 apresenta falha, especificamente por não receber chamada. Na data de hoje, entrei em contato com a Vivo, relatei o problema e solicitei manutenção imediata. Informei que a falha persiste desde a última solicitação realizada em 27 de agosto. Destaquei que continuamos pagando regularmente a conta, mesmo com o serviço apresentando esse defeito. O atendimento foi feito pela colaboradora Alessandra, que me informou que se trata de uma linha metálica, ou seja, um modelo tradicional antigo de telefonia fixa. Ela orientou a acompanhar as próximas faturas, caso haja algum aviso adicional relacionado à linha. Durante a ligação, Alexandra confirmou que a linha está ativa no sistema e registrou uma nova ordem de serviço sobre o número tal, com prazo de atendimento de até 24 horas. Ela também solicitou um número de contato para retorno após a visita técnica e informei o telefone da gerente Lucinéia. Caso o problema persista, fui orientado pela atendente a entrar em contato com o número tal e solicitar junto ao setor de vendas a migração da linha metálica para a telefônica via fibra, que é atualmente utilizada. Vou aguardar o retorno da atendente, que garantiu uma posição até amanhã. Assim que houver um retorno da Vivo, repassaria as informações. Tá, essa situação só se descobriu depois que saiu o vídeo? Não, já tinham chamado aberto desde agosto. Foi feito algum comunicado nas redes, através da comunicação? Acredito que na unidade. Eu gostaria também, eu creio que foi com você que eu falei a respeito dos médicos da família. Eles vão residências e eu falei ainda que eu gostaria de conhecer o local onde é armazenado os medicamentos e você disse que não era permitido que a gente estivesse verificando esse local. Eu também acho que, mesmo que seja um local disfarçado, para que ninguém veja, tal,
eu acho que nós, como vereadores, a gente deveria ter essa autorização. Mas vamos lá. A respeito do médico de família, eu tive reclamação e voltei a ter essa reclamação de pessoas que trabalham na saúde e está faltando medicamentos, as condições básicas para que possa estar cuidando desses pacientes que estão acamados, que estão em casa. A respeito do médico ou do medicamento? Falta de medicamento para que possam estar Débora, fazendo o trabalho nós temos em falta adequado. hoje 8 medicamentos. E alguns eu não tenho a dosagem, mas tenho de outra. Ciclovir, por exemplo. Nós temos, falta 400, mas nós temos o de 200. Outros medicamentos nós temos, por exemplo, na farmácia popular. Que a pessoa também pode retirar. Então, desses 8, eu não acredito que esse esteja um número que esteja comprometendo a rotina do atendimento dessas unidades. A relação ao suprimento, por ser um local, eu já expliquei, pelo volume, pelo valor agregado que existe ali dentro, por tudo que representa aquele lugar, a gente nem identificação tem para que a gente não chame atenção. Eu te pedi no dia que você solicitasse no gabinete isso, né? Porque para mim não é um problema, mas como nunca tivemos uma solicitação dessa, eu pedi que você solicitasse no gabinete. Foi essa a resposta que eu te dei. Certo. Foi feito para a senhora recentemente uma fala e uma denúncia verbal sem ser documentada, caso Hemocentro, banco de sangue. Qual é as providências que foi tomado lá? As providências foram tomadas, foram que nós temos hoje um enfermeiro responsável que está diretamente ligado à pessoa quem você está dizendo, né? Está agora a agenda, acompanha e libera ou não os procedimentos que lá dentro são realizados. Eu gostaria de destacar nesse momento, então, muito obrigado pelas suas respostas. Tenho em andamento, acho que 3 requerimentos junto à saúde, aguardando resposta para a gente dar informações para quem está precisando. E quero destacar aqui, na área da saúde, eu tenho muitos amigos e pelos funcionários eu sou sempre muito bem atendido. Agradecimento a todos que aqui se encontram. Eu sei que eu não vou enumerar nomes aqui, porque tenho até medo de falar o nome de quem é amigo meu. E eu quero agradecer imensamente a Sueli, e farei isso também na tribuna, tá, Sueli? Na próxima segunda-feira, pelo seu pronto atendimento e sua presteza de atender os pedidos feitos por este vereador. Muito obrigado. Eu também gostaria, no momento, de dizer que a gente entende, nós temos que colocar para vocês que a gente passa no nosso dia a dia, né, da maneira que é passado para nós. Nós sabemos que existem muitas dificuldades, mas principalmente na área da saúde, a gente é muito cobrado, muito. A Sueli, como vereadora, eu sei que ela deve ter passado muito por isso também, e ela nos entende. E eu sei que aí ela nos trata com todo carinho, com todo amor, e nos procura trazer as nossas soluções o mais rápido possível. E em todas as áreas onde eu vou, eu vejo que eu sou muito bem tratada, muito bem atendida, e vejo que estão tratando, eu vejo, tanto nas UBSs, quanto no mini hospital, na UPA, que eles dão o melhor atendimento possível. Existe alguma falha? Algumas falhas? Existem. Então, é onde a gente tem que ter realmente esses diálogos que nós estamos tendo, para que a gente possa encontrar a solução, para que todos saiam, né, satisfeitos, principalmente em relação a medicamento, que não pode faltar, não pode. Agradeço. Também quero agradecer, né, a presença de todos,
E dizer também, Débora, que espaços como esses são necessários para que a gente consiga melhorar. Então, todas as pontuações, elas são muito bem-vindas. A gente, tudo que, dentro do possível, que nós conseguimos, que está ao nosso alcance, e nós vamos buscar melhorar, né? As pontuações são essenciais para que a gente melhore. De forma alguma, nós colocamos isso como uma crítica destrutiva, porque eu sei que nós estamos aqui todos trabalhando por um único ideal. É o meu, vocês enquanto vereadores, essa lida com a população, nós, equipe, enquanto funcionários, estamos trabalhando por um único ideal, que é melhorar. Então, não é Ivonete, não é Renata, não é Deusdete, não é o prefeito Jorge, somente é uma equipe toda com um único propósito, que é melhorar. Então, as limitações existem, nós sabemos, são limitações humanas, limitações financeiras, são o mecanismo, né, o sistema, a forma como o sistema acontece. Então, tem sempre situações que estão nesse percalço, nesse caminho, mas o objetivo é melhorar. Então, são sempre muito bem-vindas as colocações de todos vocês. Também agradeço a equipe, a Sueli realmente tem feito um trabalho, nós conversamos muito, trocamos muitas ideias em relação, né, o como fazer. A gente sempre pensa assim, olha, quem está lá na ponta nesse pedido? É o paciente. Então, nós vamos olhar realmente aquele caso, aquele paciente que é uma vida e ele importa. Então, a nossa dedicação, né, diariamente, buscar fazer o melhor. Quero agradecer a todos aqui, ao Deusdete. Posso só complementar? Já tinha me despedido já, mas, por favor, vamos estudar, principalmente a questão da diosmina. Os outros municípios estão distribuindo. Não existe, você mesmo disse que não existe um substituto e que se ele está fazendo efeito ou não, as pessoas estão precisando dele. E volte a diosmina para... Desculpa, Débora, mas por um preço irrisório para o município. Onde no final da linha está custando aí quase R$90 para o munícipe. Nessa casa desse senhor que ligou aqui, ele e a esposa tomam, tá? Então, para quem ganha o salário mínimo, eles estão gastando com um remédio R$90, porque em Votuporanga tem alguém que deu um parecer que acha que ele não é eficaz. Nós precisamos muito disso, que vocês repensem com carinho, porque os pacientes estão precisando desse medicamento e não tem o substituto. Você mesmo me colocou isso. Vamos levar com propósito. Obrigada a todos e um bom dia.